Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Grande decisão da Supercopa do Brasil de 2026, encontro do campeão brasileiro do ano anterior, Flamengo contra o campeão da Copa do Brasil do ano anterior, Corinthians. Cidade de Brasília, estádio Mané Garrincha completamente lotado, mais de 71 mil torcedores foram ao estádio acompanhar a justa e merecida vitória do Corinthians por 2-0, conquistando o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Corinthians que tem um time tecnicamente inferior ao time do Flamengo, mas fisicamente e taticamente foi superior na partida e mereceu a vitória. Pelo outro lado, o Flamengo, um time que voltou há pouco das suas férias, está muito mal fisicamente, taticamente muito mal também, mas o principal erro do Flamengo hoje foi as escolhas do seu treinador, Felipe Luiz, tanto na escalação quanto nas mexidas bem demoradas, que não surtiram efeito, e teve algumas polêmicas de arbitragem. A primeira, o gol de 1-0 do Corinthians foi falta clara em cima do Varela. O Gustavo Henrique, que é mais alto que o Varela, ali teve um erro também de marcação, deveria ter um jogador mais alto marcando. O Gustavo Henrique tem 1,95, o Varela tem 1,60 e poucos, ou seja, estatura. O Gustavo Henrique tinha maior que o Varela, mas ele se apoiou no Varela para cabecear a bola para o meio da área, onde ocorreu o gol do Corinthians. O gol deveria ser anulado, o VAR não chamou, não deu nada, e o juiz aplicou o gol, 1-0 para o Corinthians, e depois vem a expulsão, que pelo contexto da expulsão, foi justa a expulsão do Carrascal. Ele garoteou, ele foi juvenil, deu uma cotovelada no jogador do Corinthians, porém, houve, ao meu ver, ao meu entender, no entender de muita gente que eu já vi na televisão e também na internet, houve um erro na conclusão de tudo, porque o árbitro encerra a partida, depois tem esse lance do Bidon ficar um tempão caído no chão, o VAR analisa todas as imagens que o VAR tinha no momento, o juiz dá por encerrado e o VAR também, as análises da possível expulsão, possível agressão do Carrascal, mas aí vem o intervalo, que geralmente são apenas 15 minutos de intervalo. O Corinthians demora mais que os 15, demora 25 minutos para retornar para campo. Daí, na hora que o juiz vê os dois times em campo, ele resolve ir ao VAR. E nesses 25 minutos de intervalo, acharam uma imagem que o Carrascal dá uma cotovelada, né? Independente da intensidade, pegou realmente a cotovelada no queixo do jogador do Corinthians. Expulsão justa, mas a expulsão deveria ter sido feita antes do intervalo. Ela foi feita no retorno de jogadores. Nunca aconteceu isso no futebol mundial, ao meu ver, uma expulsão pelo contexto de forma equivocada. Se fosse na hora que foi checado, deveria ter sido expulso. Mas depois de 25 minutos, onde não se sabe aonde surgiu essa imagem que mostra a cotovelada do Carrascal, foi expulso. Ou seja, tem um erro de direito aí, não sei se o Flamengo vai recorrer, acho que não deveria recorrer, porque o time jogou tão mal que mereceu a derrota. Vou falar daqui a pouquinho do Felipe Luiz, do time do Flamengo, que jogaram muito mal, e o Felipe Luiz escolheu o time péssimo para iniciar o jogo, com jogadores nitidamente fora de forma, especialmente Jorginho, Arrascaeta e Léo Ortiz. Mas é papo para daqui a pouco. Voltando ao lance da expulsão, o juiz e o VAR deveriam ter expulsado ali antes do intervalo. O Flamengo já iria para o intervalo sabendo que estava com o jogador a menos. O Felipe Luiz poderia fazer as modificações, a conversa, ter todo um plano tático para voltar para o segundo tempo com o jogador a menos e tentar alguma coisa para empatar o jogo. No futebol de hoje em dia, jogar com a menos faz muita diferença. E esse lance, pelo visto, essa câmera não é câmera de nenhuma TV e nem da CBF. É uma câmera possivelmente de algum influencer ou da TV Corinthians que estava no estádio, que geralmente foca os seus jogadores, e pegou esse lance. Porque o VAR tem várias câmeras, e em nenhum momento da transmissão, com as câmeras da CBF e da televisão, apareceu esse lance. Diferente no jogo do Flamengo de quarta-feira, onde o Arrascaeta sofreu um pênalti, o VAR rapidamente analisou, não deu o pênalti, e depois que já tinha encerrado o jogo, apareceu a imagem, né, da TV Globo, que tinha ocorrido o pênalti no Arrascaeta, não assinalado pelo Wilton nem pelo VAR. O Flamengo acabou perdendo a chance de empatar o jogo contra o São Paulo. Mas jogo passado, esse aqui,
A vitória do Corinthians é justa, mas teve esses dois erros, ao meu ver. O gol do Corinthians teve falta do Gustavo Henrique, e a expulsão do Carrascal deve ter sido feita no intervalo e não depois. Depois, várias imagens surgem. Nunca na história do futebol mundial teve um precedente desse. Uma imagem que surgiu do nada para a expulsão do jogador. E falando do jogo, as escolhas do Filipe Luís. Filipe Luís, novamente, assim como ocorreu em vários jogos do ano passado, optou por ir pelo nome do jogador e não pela forma tática, física e técnica dos atletas. Nitidamente, Arrascaeta, Jorginho e Léo Ortiz, que atuaram pessimamente mal contra o São Paulo, estão fora de forma e muito mal fisicamente. Só lembrar, o Flamengo venceu o São Paulo por 1-0, depois que entrou o Jorginho e a Arrascaeta, o Flamengo perdeu o meio campo, desabou porque os dois estão fora de forma e levou a virada do São Paulo. Hoje, o Felipe levou a campo Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Já tem um erro, o Léo Ortiz está mal fisicamente e o Vitão está melhor, técnica e fisicamente. Deveria ter dado o Vitão, o Léo Ortiz foi péssimo hoje também. No meio campo, entrou Jorginho e Pulgar. Não estamos discutindo quanto de bola o Jorginho joga. Ele está fora de forma, fisicamente mal, deveria ter tentado com o Everton Araújo. Mais à frente, Prata, que não faz gol e não dá passe para gol. Carrascal, que acabou fazendo uma besteira, mas vinha jogando bem. Pedro, estava ali, jogou mal contra o São Paulo e fez figuração no meio campo, completando os 4 do meio campo para frente. Arrascaeta, que não deveria ter entrado sequer jogando, deveria ter entrado já para o final do jogo, se tivesse com o placar precisando cadenciar o jogo, buscar um empate ou até a mesma vitória, para jogar 15 minutos finais. Entrou de titular e o Flamengo foi engolido pelo Corinthians no começo do jogo. Depois o Flamengo se acerta em campo, tem algumas chances desperdiçadas, que já é comum do Flamengo. O Flamengo teve uma bola tirada em cima da linha, de uma cabeçada, se não me engano, do Pedro, o jogador do Corinthians em cima da linha. Teve um lance que o Carrascal chuta no meio do gol, de dentro da área. Se ele chuta no canto, faria o gol. Teve um lance que o Pedro poderia ter rolado pro Prata sozinho. Ele optou em chutar e chutou em cima do Hugo. O Flamengo teve chance de abrir o placar, não abriu. Depois veio um lance do gol do Gustavo Henrique, faz falta no Varela. Gol, não lembro do nome do jogador do Corinthians. A bola foi para a área, voltou e soltou um chute. O Pereira tentou tirar, não conseguiu. 1-0 Corinthians. Vem o lance que eu mencionei do intervalo, do lance do Bidon com o Carrascal, que deveria ter sido expulso. Na hora da revisão do VAR, o VAR revisou e não achou nada, e depois tem essa câmera que provavelmente de algum repórter ou influencer ou TV Corinthians, que se fosse a TV do Flamengo não ia mostrar, obviamente. Foi uma câmera externa usada para identificar a agressão. Veio o segundo tempo, o Filipe Luís leva o susto de ter um jogador expulso. Na volta para o segundo tempo, ele demora a mexer no time, ele mexe com 58 minutos, já com mais 10 minutos ele coloca o Lucas Paquetá no lugar do Pedro. Ele furou fila aí, já começa errado. Ele colocou que o Paquetá, que chegou há 2 dias no Brasil, furou fila porque, além de ter escalado mal, ele deixou jogadores que vinham jogando bem e melhor fisicamente, taticamente e principalmente tecnicamente. Principalmente o caso do Cebolinha. Ele passou fila do Cebolinha, do Luiz Araújo, do Lino e colocou o Paquetá, que não jogava mais de mês, porque ele estava afastado do West Ham por conta das negociações com o Flamengo e também por conta de uma contusão que ele estava sentindo dor nas costas. Não sei se era realmente uma dor, se era apenas um jeito de cozinhar o West Ham para poder negociar com o Flamengo. Entra o Lucas Paquetá, nitidamente sem entrosamento, fisicamente mal, porque não jogava um mês e não acrescentou nada. E no final do jogo, nos acréscimos, perdeu um gol, só ele, o goleiro. Ele não é de perder esse tipo de gol, mas nitidamente ele escolheu por dar uma porrada, era só ele rolar, ele dominou a bola dentro da pequena área, praticamente estou por cima. Era o gol de empate que provavelmente levaria a pênaltis. Aí o Filipe Luís demora muito a mexer no time, só vai mexer no time faltando 10 minutos para acabar o jogo, aos 36 do segundo tempo, quando ele resolve tirar um dos jogadores a menos, né? Arrascaeta, Jorginho, tirou também o Alexandre cansado, colocou o De La Cruz, colocou o Cebolinha e colocou o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é o mesmo que nada, mas o Alexandre já estava cansado. Aí coloca o De La Cruz, já precisando de correr, e
O Cebolinha, que foi o melhor jogador do Flamengo no ano inteiro até o momento. Não tem muita amostra, né? Foi o jogo contra o Vasco, que ele foi o melhor em campo, Cebolinha. Contra o Fluminense, né? Com aquele campo todo pesado, com poça d'água, com lama. Foi o que salvou do Flamengo na derrota contra o Fluminense. E contra o São Paulo, eu não sei por que ele foi pro banco, mas foi depois que ele entrou que ele melhorou o time do Flamengo. O Flamengo acabou perdendo para São Paulo, né? No lance que eu falei que não teve o pênalti do Arrascaeta já no final do jogo. E ele simplesmente furou fila com o Paquetá, deixou jogadores como Lino, Luiz Araújo e o Cebolinha. Se eu sou Cebolinha e o Luiz Araújo, iria amanhã na sala do Boto, do Felipe Luiz, pedir para fazer uma rescisão de contrato amigável, assim como o Flamengo fez com o Michael. Porque isso que aconteceu hoje, na carteirada, colocar o Paquetá e deixar o Arrascaeta em campo, e o Prata jogar, e o Cebolinha e o Luiz Araújo não jogar, é papo do jogador que já está com a vida ganha, com muito dinheiro, chega lá e ó, tem um precedente, vocês fizeram a rescisão amigável com o Michael, eu também quero uma rescisão amigável, porque para mim já chega. Já chega o ano passado, onde o Cebolinha jogava bem, o Luiz Araújo jogava bem, ia para o banco, sem mais nem menos, o Felipe Luiz jogava no banco para colocar jogadores como o Lino e o Prata, que não arrumava nada para jogar titular. Se eu sou o Cebolinha e o Luiz Araújo, pedir a rescisão contratual amigável, assim como aconteceu com o Michael, porque isso aí não existe. Continuar com o Prata, Arrascaeta mal, o Pedro mal, entrar com o Paquetá na frente, furando fila, por mais que o Paquetá seja, entre aspas, um craque, ele não pode furar fila. Ele chegou ontem de viagem, mais de 10 horas de Londres, para poder chegar e já pegar a vaga e já entrar numa decisão. Por mais que a taça seja menor das que o Flamengo vai disputar, menor não, porque o Carioca é menor, né? Entre Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, a Supercopa do Brasil só está acima do Carioca, mas é uma taça nacional. E o Flamengo acabou perdendo, não perdeu por isso, por conta de tudo, mas poderia ter perdido, mas com um time melhor. O Flamengo voltou 10 dias depois do Corinthians, o Corinthians está melhor, fisicamente, taticamente, e o Dorival Júnior engoliu o Felipe Luiz. O Felipe Luiz ainda tem umas atitudes muito arrogantes e prepotentes, e principalmente de soberba, e que atrapalham o Flamengo. O Flamengo está trilhando o que foi em 2023, onde ele veio em 2022, com Libertadores e Copa do Brasil. Trocou o Dorival, colocou o Vitor Pereira, perdeu tudo. Perdeu 7 campeonatos. Carioca, Supercopa, Recopa, Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial de Clubes. E me fugiu um aqui. E Libertadores. Perdeu 7 títulos que disputou em 23. Depois em 24 também foi uma negação, mas pelo menos ganhou o Carioca. E 2025 ganhou tudo. Mas o Flamengo começa o ano muito mal, perdendo um título nacional, e o Felipe Luiz dando sinais que vai continuar com a panela, escalando jogadores por nome, não pelo momento físico, tático e técnico. Arrascaeta e Jorginho são jogadores demais, Léo Ortiz também, mas hoje era para Vitão entrar jogando no lugar do Léo Ortiz, Everton Araújo no lugar do Jorginho e Everton Cebolinha no lugar do Arrascaeta. Você puxando o Carrascal para poder fazer do Arrascaeta, e lá no lugar do Prata, você entraria ali com o Luiz Araújo, e no ataque sairia o Pedro e entrava o Bruno Henrique. Isso era para ser feito. Não foi feito, o Flamengo perdeu, jogou mal, teve essas questões de arbitragem, que para mim são as menores. Para mim o pior do Flamengo ainda é o Flamengo. O Flamengo se auto-sabota ao entrar com o time dessa forma. E o Corinthians mereceu vencer, venceu por 2-0. Legítimo e, como se diz na gíria, legítimo e campeão com merecimento da Supercopa do Brasil. O Flamengo amaga um vice, e vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Quarta-feira tem o Internacional e ó, o bicho tá pegando. Torcida amanhã com certeza fará protesto. Amanhã, segunda, deve retornar na terça. Na terça-feira haverá protesto no Ninho do Urubu, porque o time jogou muito mal. Lembrando que o Flamengo já vem de 3 derrotas seguidas: Fluminense, São Paulo e Corinthians. Sendo que São Paulo e Corinthians têm times muito fracos em relação ao Flamengo. Esse aí é um abraço, com Deus, estamos juntos.